Diante da lei está um porteiro. Um homem do campo dirige-se a este porteiro e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que agora não pode permitir-lhe a entrada. O homem do campo reflete e depois pergunta se então não pode entrar mais tarde. É possível, diz o porteiro, mas agora não. Esse é o início do enredo da famosa parábola, o texto Diante da Lei, escrita por Franz Kafka, no início do século XX. Além desse, existem muitos clássicos da literatura ocidental que têm como pano de fundo o enfrentamento do protagonismo com a lei. De um lado, a busca pela ordem social, de outro, a promessa das garantias e liberdades individuais. O que a literatura pode nos ensinar a respeito da lei? Esta é a grande pergunta. A sua legitimidade e os seus paradoxos na sociedade pós-moderna. Essas são as grandes perguntas. E esta é uma das questões que vamos discutir no Direito e Literatura de hoje. O programa está começando agora. Fique com a gente. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados especialistas e intelectuais em diversas áreas do conhecimento. Eles vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporâneas por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o assunto, o tema, o papel da lei. E para isso recebemos no estúdio Mário Flaig, filósofo e psicanalista, Henriette Caram, professora de letras da URGS, e também com a gente Leonel Severo Rocha, professor de Direito da Unicinos. Sejam bem-vindos. E eu comecei com o Kafka, com a famosa passagem, e com isso eu perguntaria, em face da temática, né? Diante da lei, papel da lei, qual é o livro que trouxeram? Mário, qual é o livro que você trouxe? Eu trouxe para o nosso debate. Orestia de Ésquilo, e o motivo disto é porque esse grande, trágico Ésquilo, ele reflete na sua trilogia, que é Agamenon, Coéforas e Eumênides, chamada A Orestia, ele ali produz aquela contradição, aquela tensão que era vivida em Atenas, que seria uma passagem entre a lei antiga, a chamada lei olho por olho, dente por dente, a lei de Talião, para uma outra forma de lei, que é a instauração de um tribunal, em que o que prevalece não são as maldições, as vinganças, as adivinhações, mas o que prevalece é o argumento da discussão. É interessante porque isso para o direito é de fundamental importância. Depois nós vamos discutir isso, que é o início de uma certa autonomia que tem a lei diante do caos, e é um modo de institucionalizar a lei frente à barbárie ou à vingança. Henriette, sim. Eu queria retomar, contar um pouquinho da história, tá, né, que nós vamos ter na Oresteia, né? São, então, portanto, é uma trilogia, são 3 peças teatrais, né? A primeira delas, há uma história que antecede. Agamenon é casada com Clitemnestra. Eles têm 4 filhos, entre esses 4 filhos estão Orestia e está a sua irmã Ifigênia, né? Lá na Guerra de Troia, quem lembra do filme de Troia, né? Lá na guerra, para conseguir ventos favoráveis que o conduziriam a Troia, Agamenon oferece a sua filha Ifigênia em sacrifício. E isso que dá depois a vingança. 10 anos depois, quando ele volta, e é nessa volta que começa a Agamenon, a primeira das tragédias, Clitemnestra, associada com seu amante Egisto, mata Agamenon. Termina aí Agamenon. Bem, a segunda continua. A segunda é a vingança, então, do filho para vingar o assassinato do pai, que é Orestes,
que então já está adulto, volta, estava refugiado, e com sua irmã, eles fazem a vingança. E com o apoio do deus Apolo. Isso. Isso que vai ser muito importante na discussão. Né? Porque ele é o representante da lei patriarcal, da outra lei. E nas Eumênidas, o Oreste vai pedir um julgamento. Então, o Oreste vai pedir a proteção, vai a Delfos para se purificar e volta a Atenas e pede a proteção de Atena, né? Que é a deusa da justiça, né? Que até hoje... E aí se procede o julgamento. Né? O tribunal... Que é o primeiro tribunal da história. O primeiro tribunal da história. Do mundo. Volto depois para Henriette. Leonel, qual é o livro que você trouxe? Tentando fazer uma introdução a esse debate sobre a lei e acompanhando o que o Mário propôs, eu trouxe o livro sobre de Sófocles, a Antígona. Claro. Que é um texto que é quase que uma continuação nesse momento histórico. Antígona também se trata de uma questão que se passa nessa época um tanto mitológica, uma tragédia, e nessa história Antígona, ela é filha do Édipo, essa que é a mais interessante, ela é filha do Édipo, e após a guerra em Tebas, quem vai ser o rei vai ser Creonte, e Creonte se entusiasma e aí vai ser criado uns primeiros aspectos do direito positivo e cria algumas leis. E uma das leis é que aqueles que são traidores não podem ser enterrados no solo sagrado de Tebas. Acontece que os dois irmãos de Antígona haviam lutado entre si, um do lado de Tebas e outro contra. E os dois morreram nessa luta. Então, por essa lei do Creonte, um dos irmãos pode ser sepultado com todas as honras e o outro irmão não, deve ser deixado um corpo exposto na rua para que os pássaros e cachorros, animais, o devorem. A Antígona, ao saber disso, ela imediatamente entende que é um atentado contra os deuses, um atentado contra a honra dela e da própria família, e tenta até, contra a lei do Creonte, enterrá-lo. Né? Então a história passa toda a partir desse momento em que ela tenta enterrá-lo. De qualquer maneira, então ela apoia o irmão mesmo, visto como traidor. E com isso ela é descoberta e levada à presença do Creonte. E começa então a peça, que é o debate da Antígona, defendendo uma certa justiça, até, vamos dizer assim. Contra a lei, quer dizer. Contra a lei. Ali se pode dizer que o direito é maior que a lei. O direito seria maior que isso. Então, isso. Mas de alguma maneira, então, fica um primeiro direito positivo colocado por Creonte, com interesses políticos. Claro. E é uma crítica da Antígona ligada à justiça. Só para adiantar um pouco, esse debate não é tão evidente assim que seja uma oposição entre lei e justiça. Nós temos um autor chamado Hegel, que escreveu A Fenomenologia do Espírito, que centra grande parte dessa questão da oposição entre direito positivo e direito natural a partir daí. Henriette, trouxeste o quê? Bom, eu trouxe um texto mais recente, né? Então nós vamos passar aqui do século V antes de Cristo, né? Para 1954, quando vem a público O Senhor das Moscas, de William Gold. Prêmio Nobel. Prêmio Nobel é de 1983, né? E essa é considerada a obra-prima do Gold. A história é bastante simples, né? Um grupo de jovens e meninos, de rapazes e meninos, em torno de 20, 30, após um acidente aéreo, terminam ficando isolados numa ilha paradisíaca no meio do Pacífico, sem qualquer autoridade, ou seja, sem qualquer pessoa adulta junto com eles, e sem qualquer sistema de regras daqueles que regem a sociedade em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos. De imediato, eles tentam se organizar, né? Elegem um líder, né? Esse líder é o Ralph, e se comprometem, então, a tomar algumas providências no sentido de garantir a sua sobrevivência, até que venham a ser resgatados, né?
Então, dividem tarefas, estabelecem alguns princípios e ordem de funcionamento, mas isso não dura muito, né? O tempo vai passando e, junto a isso, um outro menino, chamado Jack, começa a incentivar os menores a que usufruam de todos os prazeres e do prazer ilimitado que essa situação de não ter nenhum adulto por perto lhes proporciona. A coisa evolui de tal forma que, levados por uma pulsão destrutiva de violência e de morte, eles terminam criando um verdadeiro caos, né? E esse paraíso vira um verdadeiro inferno. Estado de natureza. 2 meninos são mortos, sim, estado de natureza. E com isso, vocês já estão preparando, e esse livro é excelente para isso, que é tanto o direito como a psicanálise, o papel da interdição da lei entre civilização e barbárie, né, essa questão. Então, nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco, mas temos as Eumênides com a questão da institucionalização da justiça contra a vingança, inclusive o resultado é empate, e surge o primeiro voto de Minerva numa versão latina, enfim. Palas Atenas dá o voto de Minerva. O Leonel, que trouxe a questão do direito e lei, enfim, de vários modos dá para discutir isso, o Hegel mesmo foi discutir isso, e essa é uma discussão, tanto esta como esta, absolutamente contemporânea, e a Henriette complementa com o livro para mostrar exatamente a grande questão contemporânea do nascimento da lei na modernidade com a questão do Estado. É bem robesianista o texto, podemos dizer isso num resuminho inicial da primeira parte. Mas se me permite, nesse resumo, há um detalhe que vai ser central na nossa discussão. Pois. Que o argumento de Apolo para fazer a virada entre o sistema antigo e um novo sistema é a introdução da questão do pai. Ah, sem dúvida. O direito à literatura, e continuamos logo, vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a discussão. Este tema é muito quente, o papel da lei. Serve para quê a lei? Alguém tem medo da lei? Bom, no próximo bloco vamos falar um pouco sobre a presença da lei em diferentes paradigmas e o modo como a literatura o aborda este assunto. Um instantinho só para um café e já voltamos.